Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Vamos acolher o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acrediteis. Todos os que o Pai me confiar virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, como a palavra de Deus é sempre cheia de vida para nós, porque ela é viva, eficaz, porque ela é o próprio Jesus que se dirige inteiramente a nós. E hoje ele faz algumas afirmações muito interessantes que nós precisamos meditar no evangelho que nós acabamos de ouvir. Primeiro é que ele vai se intitular como Pão da Vida. Jesus, pão da vida. Ele mesmo fala isso. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Nós todos precisamos do pão para podermos continuar vivos. Precisamos do alimento para continuarmos vivos. E Jesus, ele usa desta simbologia do pão para fazer o significado do que ele é. E até aqui ele vai falar, que ele é o pão da vida e tudo, mas na ceia última ele vai entregar o seu corpo e o seu sangue como alimento para a nossa vida. É o pão da vida que se dá inteiramente a nós. E nós somos chamados a fazer a nossa profissão de fé nesse Jesus, nesta verdade que ele nos transmite. Ele, pão da vida, nos convida a nos alimentarmos dele, da sua vida, do seu ser, para também nós sermos presença dele onde nós nos encontrarmos, sermos pão de Cristo, presença de Cristo onde nós estivermos. E isso é muito interessante porque ele nos garante que nós estando em companhia dele, em sintonia com ele, nós não vamos ter fome. E se a gente crer nele, a gente vai experimentar não ter sede. É o pão vivo descido do céu que nos alimenta com o sentido da vida. Alimentados nele, nós não temos fome nem sede de sentido da vida. Nós temos uma vida com e cheia de sentido, porque ele é o nosso sentido. Ele é aquele que fala ao nosso coração e que nos dá o suporte para vivermos aquilo que nós aprendemos dele. É importante sempre a gente lembrar isso. Nós cristãos somos agraciados por um Deus que fala a nós. E nós temos a possibilidade de ouvir o que o Senhor nos tem a dizer, ensinando para nós como é que nós devemos seguir no caminho, qual é o caminho que nós devemos seguir, mas ele não somente nos instrui, mas ele dá-nos a possibilidade de viver aquilo que ele nos instruiu, aquilo que ele nos ensinou. E nós recebemos esta possibilidade dele mesmo quando ele entrega o seu corpo e o seu sangue para nos sustentar. Nós não só aprendemos como devemos fazer, mas nós temos a força necessária para fazê-lo, porque o Espírito Santo nos conduz e o corpo e sangue de Cristo, dado a nós, nos alimenta. É muito bonito quando nós participamos da celebração da Santa Missa, que nós ouvimos a palavra de Deus, Deus nos falar, e depois ele dispõe para nós a mesa da Eucaristia. Alimentamos-nos da mesa da palavra e depois alimentamos-nos da mesa da Eucaristia, para que tenhamos a sustentação necessária, a força necessária que nos vem do corpo do Senhor para poder viver aquilo que Ele nos ensina ao transmitir a cada um de nós a sua palavra santa, a sua palavra salvadora.
quem crê em mim nunca mais terá sede. Então nós precisamos voltar cada vez mais a nossa confiança no Senhor. E aí eu gostaria de convidá-los, queridos irmãos e irmãs, a pensar nesta palavra crer. Jesus diz, né? Todo aqueles que creem em mim nunca mais terá sede. Depois ele ainda vai dizer que a gente deve crer em Deus e na vida eterna, e nós experimentaremos esta vida a partir da crença que nós temos em Jesus Cristo. Mas aí a gente deve perguntar, como é crer em Jesus? Porque não basta a gente ter uma profissão formal da fé, dizer em que nós acreditamos, né? Falar das verdades da fé. É preciso que a crença nossa na palavra de Deus, a crença nossa em Jesus Cristo, ela seja concretizada no nosso dia a dia. Crer a partir de Jesus, crer do jeito que a Sagrada Escritura nos pede, não é só dizer o que nós acreditamos, mas é viver a partir daquilo que a gente acredita. É deixar que esta fé mova de verdade a nossa vida, a nossa existência. Se não for assim, a gente perde o caminho, a gente perde o rumo. Então, que nós possamos alimentar cada vez mais esta nossa confiança no Senhor, de forma que vivamos a partir da confiança que nós temos nele. Vivamos como ele nos ensina. Isso é muito bonito e é fundamental. Então, querido irmão, querida irmã, gostaria de hoje convidá-la a fortalecer a sua confiança em Jesus Cristo e na sua doação total para nós, quando ele nos doa o seu corpo e o seu sangue para o nosso alimento. Às vezes, parece que nós esquecemos desta grande dádiva que o Senhor tem para conosco. Às vezes, a participação da missa dominical, para muita gente, é algo facultativo. Se der, eu vou. Mas se não der, tudo bem. E muitas vezes, se for perguntar, essa pessoa se diz a mais fiel cristã católica que existe. E aí nós somos chamados a valorizar mais a Eucaristia. Não é uma brincadeira, não é um faz de conta que ali se celebra, mas é o grande mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande mistério do amor que se doa a nós. Então, que nós fortaleçamos a nossa fé na Eucaristia, buscando participar assiduamente da celebração e buscando viver no nosso dia a dia como homens e mulheres da Eucaristia, que creem verdadeiramente em Jesus e que move a vida, que motiva a vida a partir desta fé, desta confiança que tem. Que o Cristo Senhor nos ajude a amá-lo mais, a amar a Santíssima Eucaristia e viver a Eucaristia no nosso dia a dia, sendo alimento na vida dos nossos irmãos e irmãs. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo esteja e permaneça com você. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Um abraço forte.